Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria, muita satisfação que vamos começar, mais um Quarta com Deus. Essas quartas que têm sido muito abençoadas em nossas vidas, com os irmãos falando da palavra de Deus, falando sobre os princípios, da vida cristã, como esses princípios são fundamentais na nossa vida, como isso faz toda a diferença na vida de um cristão, num mundo onde a gente passa por tanta dificuldade, tão difícil de se viver, onde muitos tentam influenciar a nossa vida, a nossa direção, e Deus nos concedeu, esse estudo para que a gente possa caminhar segundo a sua palavra. Eu queria nesse momento estar orando com os irmãos que estão se chegando aí, para que a gente possa estudar, essa palavra, que a gente possa entender e que a gente possa sair daqui desse estudo conhecendo mais de Cristo, sabendo mais das suas ordenanças e com o coração disposto a obedecer, a sua palavra. Não adianta a gente conhecer e não praticar. Eu queria nessa oração agradecer muito a Deus pela vida dessa igreja. Essa igreja que completou mais um ano de vida, essa igreja que é uma igreja que ensina, uma igreja que educa, uma igreja que incentiva os seus membros, investe em seus membros, para que a gente possa estar cada vez mais maduros em Cristo, para que a gente possa ter uma vida cada vez mais parecida com a de Cristo. Essa igreja que é uma igreja missionária, uma igreja que comprometida com a palavra de Deus. Então, eu queria agradecer muito a Deus pela vida dos líderes, dos pastores, dos irmãos que nos apoiam, que oram por nós, e pelos mestres, pelos professores da Escola Bíblica Dominical, por todo mundo que está incluído nesse corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, vamos estar orando, meus irmãos. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer porque o Senhor proveu essa igreja, Senhor, a igreja que tem cumprido a sua missão aqui na terra, a missão de educar, de ensinar, de cumprir tudo que o Senhor tem ordenado, Pai. Te agradecemos pela vida de cada líder, dos pastores, que o Senhor abençoe suas vidas, que o Senhor lhe dê saúde emocional, que o Senhor dê saúde intelectual e que o Senhor nos capacite segundo a Tua palavra, assim como eles têm nos ensinado, Pai. Te agradecemos pela vida de todos nós, dessa igreja que completou mais um ano, cumprindo a sua missão aqui na terra, Pai. Que possamos fazer parte desse corpo, assim como o Senhor quer. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, o assunto de hoje, né, desse estudo, é um assunto muito importante. É um assunto assim fundamental, né, na nossa formação cristã. Porque durante a nossa formação cristã, a gente precisa conhecer tudo sobre a Bíblia, sobre Jesus, né? E se nós temos na nossa igreja a única regra de fé e prática, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, então nós precisamos nos debruçar sobre ela. Nós precisamos estudar, nós precisamos estar lendo e entendendo o que ela quer dizer para nós. E o tema dessa nossa reflexão de hoje é: por que eu devo ir à escola dominical? Olha só, essa aí talvez é uma dúvida, né, que o diabo, com a sua sutileza, né, coloca na vida de muita gente, coloca na vida dos pais, né, ou até mesmo dos filhos, porque veja bem, primeiro que, tipo assim, igual lá na minha casa, né, os meus pais, eles sempre me levaram para a escola dominical. O meu pai, a regra dele era: não podemos deixar de ir à escola dominical, tem que ir. Os pais dos meus pais, meus avós, também fizeram a mesma coisa, trouxeram eles para a escola dominical de qualquer jeito, eles tinham que vir, né? E os pais dos meus avós também fizeram isso com eles. Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que, se a gente acompanhar, teve uma geração aí longa para trás aí que está firmada na casa de Deus, que se firmou na casa de Deus. Por quê? Porque tivemos, né, nós tivemos a responsabilidade do pai, de um pai que cumpre com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós, os homens, nós somos os sacerdotes do lar. Então nós temos essa responsabilidade de conduzir a nossa família numa vida espiritual, né? Às vezes a mãe assim tem o coração assim meio mole, né? Às vezes a mãe olha assim: tadinho do menino, está dormindo ainda. Eu, quando era novo, eu me lembro que eu fingia que estava dormindo. Os meus pais iam me chamar: bora para a escola dominical. Eu fingia que estava dormindo, às vezes fingia até que estava roncando, para poder não ir. E muitas vezes enrolava na coberta, ficava ali quietinho. E a minha mãe: tadinha, não sei se chama, não sei se chama. Meu pai: não tem essa que não sei se chama, não. Vamos para a escola dominical. E o que para mim talvez, né, naquela época tinha sido assim, não foi muito legal. Hoje, quando eu olho para esses momentos, né, eu agradeço a Deus que meu pai me levou pela orelha, que me puxou da cama, tirou a coberta, mas eu agradeço a Deus que ele cumpriu com a palavra de Deus, né? E interessante, né, que além, né, das ordenanças que a gente tem de Deus, de ser sacerdote do lar, também tem as promessas de Deus, né, que são algo assim maravilhoso, né? Por exemplo, em Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Olha só que promessa maravilhosa que Deus faz, né, para a nossa família, para os nossos filhos. Educa a criança no caminho em que deve andar. Como que a gente vai educar a criança? Na casa do Senhor, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E qual o caminho que ela deve andar? É nos caminhos de Deus, no caminho de Jesus Cristo. É nesse caminho que a gente deve introduzir a nossa família. E até quando envelhecer não se desviará dele. Olha só as gerações da minha família. Todas elas foram incluídas na casa do Senhor. Todas elas, né, foram pessoas que
que leram a Bíblia, que vieram para a escola dominical. Então, isso aí é uma coisa muito importante que a gente deve se atentar, porque o contrário disso também, infelizmente, é muito triste. Se você não educar seu filho a andar nos caminhos do Senhor, o mundo vai educar a andar em outro caminho. E o outro caminho, a gente sabe que leva à perdição. E não é isso que queremos para a nossa família, não é mesmo? Então, eu só estou fazendo essa introdução para a gente começar a entender, né, quão é importante essa lição de hoje. Por que eu devo ir à escola dominical? Então, eu queria pensar com os irmãos 3 motivos por que eu devo ir à escola dominical. A gente poderia citar aqui vários motivos, né? Mas eu queria começar hoje a gente refletir sobre esses 3 motivos. O primeiro motivo que eu vejo aqui no estudo aqui, que a gente deve pensar, é que ir à escola dominical é uma ordenança de Jesus Cristo. Se é uma ordenança, ordem é para ser cumprida. Então, olha só, como assim uma ordenança de Jesus Cristo? A gente pode ver, por exemplo, lá no texto de Mateus 28, 18 a 20, né, quando os discípulos passaram por 3 anos, né, de EBD, vamos dizer, né, com o mestre dos mestres, em tempo integral. E quando Jesus foi morto na cruz, né, talvez aqueles 3 dias, talvez os discípulos tenham pensado assim: poxa, será que acabou a escola? Será que parou por aqui? Talvez, né, eles tenham pensado assim. Mas um fato, né, importante, né, da gente pensar sobre a escola, sobre a EBD, é que ela não acaba nunca. Né? O nosso certificado de conclusão é quando a gente estiver lá no céu, ao lado do Senhor, para desfrutar das alegrias do Senhor. Esse vai ser o nosso certificado de conclusão. Então, Jesus ressuscita, os anjos, né, falam para os discípulos: Jesus quer falar com vocês. E Jesus chega e é bem claro nas suas ordenanças. Jesus chega, né, em Mateus 28, 18 a 20, na grande comissão, e diz para os seus discípulos, quando ele fala, né: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhe ordenei. Olha só. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha só que ordenança. O jeito que Jesus falou, não tem como a gente não obedecer. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com os irmãos é isso: uma ordenança de Jesus Cristo. Jesus, quando nos ordena isso, é porque ele sabe o que um cristão passa, né? Ele sabe muito bem os ataques que o cristão sofre. Então, ele está fazendo isso, uma ordem, mas uma ordem de amor. Porque a gente deve ir na escola dominical para obedecer essa ordem de Deus, porque ele sabe o que ele está falando. É interessante que essa missão é uma missão dada à igreja, né? Logo após, em Atos, a gente vê, né, depois do dia de Pentecostes, a igreja, né, surge a igreja, e o que Jesus falou aqui, né, para pregarem a todas as nações. Olha só, ali tinha gente de vários países ali no dia de Pentecostes, e milhares de pessoas se converteram ao Evangelho que está na Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo. Várias pessoas se converteram e ali surgiu a igreja. E o interessante é que lá em Atos 2:42, né, começa a falar sobre essa igreja. E lá diz assim: e eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Então, olha só que coisa, né? Eles se dedicavam
ao ensino dos apóstolos e a comunhão. O que aquela primeira igreja, né, que já tinha? A EBD, já tinha os ensinos, né, dos apóstolos, que eram, o que eram os ensinos dos apóstolos? Não era esquisitices que algumas pessoas falam, não. Era a palavra de Deus, era Jesus morrendo na cruz por nós, era a gente obedecer como ele falou, era a gente obedecer tudo que ele ordenou. Então, a EBD, ela tem essa função de nos preparar, de nos ensinar, assim como a primeira igreja, né, surgiu aprendendo dos ensinos dos apóstolos e a comunhão. A igreja, né, ela cumpre muito bem esse papel, essa missão de ensinar, de nos conduzir ao aprendizado, né, da palavra de Deus, né? A nossa igreja, por exemplo, ela, assim, eu sou suspeito para falar, né, que eu acho excelente, porque a gente vê a dedicação, né, a dedicação das pessoas, a dedicação de professores, de pedagogos, de psicólogos, do pastor em corrigir todo o material, em se debruçar sobre ele com todo carinho, nas divisões, né, tudo dividido assim por faixa etária, cada idade tem seu conteúdo, tudo fundamentado na palavra de Deus. Não tem nada que a gente queira induzir e acrescentar na Bíblia, né? Porque graças a Deus nós temos uma igreja que respeita a palavra de Deus e ela é fundamentada na palavra de Deus. Então, quando a gente vê esse trabalho todo com amor, com dedicação, a gente só pode entender que é provisão de Deus para a nossa vida, né? A igreja, então, ela cumpre muito bem esse papel. E aí eu faço uma pergunta, né? Uma pergunta assim, para mim e para você, né? E qual é o nosso papel? O nosso papel, assim que nesse versículo está dizendo aqui, ó, eles se dedicaram ao ensino. Então, se essa igreja se dedicou ao ensino, a primeira igreja lá, né, na época dos apóstolos, ela se dedicou ao ensino, elas foram buscar se aprofundar no ensinamento. Nós também temos que cumprir esse papel. Nós temos que nos dedicar ao ensino. Nós temos que acordar nossos filhos, colocar ele para a escola dominical. Mas está frio, mas a gente vai ver lá na frente que isso é para o bem dele, né? A gente tem, às vezes, hoje, nos dias atuais, a gente tem um conceito assim muito modificado assim sobre amor, né? O mundo vem falar que a gente tem que ser feliz a qualquer custo e que por amor a gente pode fazer qualquer coisa. Então, assim, eu dirijo assim aos pais, né? Assim como eu penso também, que se eu pensar que eu vou deixar meu filho confortável, dormindo ali, que aquilo ali é amor, eu estou errado, né? Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. E a melhor coisa que eu faço para o meu filho é o quê? Conduzi-lo no caminho do Senhor, porque ele nunca se desviará dele, né? Então a gente tem que colocar isso para a gente, qual é o nosso papel, como a gente tem que cumprir esse papel, né? Buscar esse ensinamento para a nossa vida, a nossa família, buscar a comunhão. Como é gostoso a gente estar na escola dominical, né? Ter comunhão com os irmãos. E meus irmãos, partindo para o segundo motivo, o primeiro motivo então é que a gente deve obedecer, né, as ordenanças do Senhor. É uma ordenança a gente estudar a palavra de Deus, se dedicar a ela. O segundo motivo para a gente ir à EBD, ele se encontra no texto de Colossenses 1, versos 28 a 29. Os irmãos podem em casa estar acompanhando, né?
E se eu fosse colocar aqui um título aqui, eu falaria que, em cima desse texto, que nós somos desafiados a buscar a maturidade cristã. Nós somos desafiados todo o tempo a estar buscando a maturidade, né? O texto a gente vai ver que ele vai falar sobre perfeição, ser perfeito em Cristo. Mas é possível a gente ser perfeito? Vamos lá examinar o texto, então, o que diz. Verso 28. Nós que proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Olha só, irmãos, que palavra abençoadora, né? Ele diz que nós que pregamos, a pregação sempre é assim, né? Advertindo, ensinando, com toda a sabedoria. A palavra perfeita que está aí, apresentar todo homem perfeito em Cristo. Mas eu posso ser perfeito? Aí está dizendo essa palavra perfeito, que ela é melhor traduzida por maduro, né? A gente puxa ela para o grego, ela aceita essa definição como maduro. E a sabedoria, né, que está falando aqui é uma sabedoria que vem de Cristo, da sua palavra. A perfeição também vem de Cristo. A força que atua poderosamente, né, que Paulo está dizendo aqui, ela vem de Cristo. Então nós precisamos, ele vem dizer para a gente, para aquela igreja e para nós também, né, que nós precisamos ser maduros em Cristo. Nós precisamos nos aperfeiçoar no que Cristo que Cristo é perfeito. Em Filipenses 3,15 também, a primeira parte ali de Filipenses ali, né, ela diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Aqui, né, o apóstolo Paulo ele tá nos desafiando a perseguir, a agarrar, né? Quando ele fala aqui de alcançar, ele fala que a gente deve buscar, agarrar essa oportunidade de buscar essa maturidade cristã. E ele diz que é para todos nós, não é só para a maturidade cristã. A gente deve buscar ela, né? Igual eu falei, a gente vai aprendendo, até que Cristo venha nos buscar. E a gente pode ver o seguinte: nós somos desafiados a ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhes obedecemos, né? Um relacionamento maduro com Cristo é isso. Não basta você conhecer, eu aceitei Jesus, tal, eu estou vindo da igreja, beleza. Eu acho que eu não preciso ir na escola dominical não, né? Meu irmão, é um engano a gente pensar assim, porque se a gente ama a Cristo, se a gente o segue, a gente tem que conhecer o Cristo que a gente ama. E para a gente conhecer tudo que Ele ordenou, a gente precisa estar estudando a palavra de Deus. E o melhor lugar para a gente estar fazendo isso é na escola dominical. A escola dominical, ela tem, né, assim, um diferencial que a gente tem a oportunidade de parar, perguntar, mas como que é isso? A gente tem essa liberdade, né, de sair dali, de você tirar suas dúvidas, sair dali sabendo o que aconteceu, o contexto da história, o que Jesus estava querendo dizer, para quem, como foi. Então, é uma coisa assim muito, muito legal. Charles Stanley diz assim: maturidade espiritual significa crescer até que sejamos totalmente semelhantes a Cristo em todas as nossas decisões, sentimentos e ações, né? E em 2 Pedro 3,18 também tem, né, um imperativo que não tem mais claro que isso, né, gente? Ele diz assim: cresçam, porém,
na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, a gente tem que buscar esse crescimento, aceitar esse desafio, porque é fundamental na vida, né, na nossa vida cristã, conhecer a Jesus, conhecer as suas ordenanças, para que a gente não possa ser influenciado assim, com outras esquisitices que tem por aí, que não seja a gente estar, né, presentes assim na igreja, aprendendo a palavra de Deus. O que eu aplico isso na minha vida? Eu aplico isso, que eu preciso buscar essa maturidade em Cristo, eu preciso crescer, eu preciso lutar com as forças de Cristo. Se eu achar que eu tenho força por mim mesmo, não tenho. Quando eu penso, né, que sou forte, que eu sou fraco. O poder de Deus, né, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A gente precisa ter esse reconhecimento da nossa fraqueza, né, buscar a palavra de Deus e saber e confiar nele, né? Pensar como Cristo, agir como Cristo. Quando a gente se dedica à escola dominical, é uma coisa assim que marca muito a nossa vida. A gente não consegue esquecer esses momentos de comunhão e o aprendizado que a gente tem. Então, quando você se depara numa situação, por exemplo, na rua, você vai pensar, poxa, Cristo agiria como aqui assim? Opa, então eu não vou deixar a minha carne falar mais alto. Eu vou buscar proceder como Cristo me ensinou. Olha só a importância de você ir à escola dominical, né? Então, esse segundo ponto nos ensina que a gente tem que buscar essa maturidade em Cristo. O terceiro motivo para a gente ir à escola dominical. A EBD, ela é provisão de Deus, né, na nossa vida, ela é proteção para a nossa família. Quer um motivo melhor do que esse? Maior do que esse? É uma proteção para a minha família. Mas por que eu tenho que proteger a minha família? O texto de Filipenses 2,15, ele diz assim: para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Olha só, meus irmãos, ele está dizendo aqui que a gente tem que se tornar puros, né? A Bíblia diz que se Deus é santo, nós temos também, né, que buscar essa santidade, para que a gente possa um dia ir morar no céu, que a gente possa ser pessoas irrepreensíveis, né? Nós somos filhos de Deus, que é puro. Então a gente precisa nos guardar, nos proteger de uma geração corrompida e depravada. Se a gente pensar, por exemplo, que eu não vou entrar muito nesse assunto, mas o contexto de Filipenses e de Colossenses são esse, né? A igreja foi formada num lugar onde havia, né, muitos falsos profetas, muita gente comerciando o evangelho, pessoas criando falsos cristos, né? E a igreja precisa de se proteger. Como que a gente se protege contra umas notícias falsas, sabendo a verdadeira? Então, o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele se preocupa com a sua igreja e ele incentiva a sua igreja a fazer o quê? A aprender de Jesus Cristo, a saber, a buscar a palavra de Deus, a resposta para tudo. Não ficar ouvindo de boca de pessoas que começaram com a sutileza do diabo querer colocar umas coisas diferentes no Evangelho. O Evangelho é o que está na Bíblia. E se a gente vê também, por exemplo, sobre essa geração corrompida e depravada,
O que, né, a gente sabe o que aconteceu, né, com Sodoma e Gomorra, por exemplo, o juízo, né, de Deus sobre aquela cidade. Deus destruiu aquilo tudo. A gente sabe o que aconteceu, né, na época da Arca de Noé. O povo também era assim, corrompido. O povo estava depravado. E Noé, né, como Noé estivesse ali na escola dominical, né, todo dia ele ia ali e cumpria, né, com o que o Senhor tinha ordenado. Ele obedecia o Senhor, cultuava Deus, levava a sua família. Era bem parecido com o nosso contexto, né, que Deus nos dá também, né, essa provisão que é a escola bíblica dominical. É aqui que temos que estar preparados, porque a gente sabe que o fim de todas as coisas está próximo, que a gente sabe que na Bíblia, né, diz que será como nos dias de Noé. A gente não sabe o dia e a hora que ele virá. Então a gente tem que estar sempre buscando aprender da palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu queria, né, fazer a última oração para que a gente possa pensar sobre esses motivos e buscar ir à escola dominical, né? É uma ordenança de Deus. A gente tem que buscar a maturidade, é uma proteção para a nossa vida. Às vezes a gente acha que aconteceu, né, um problema na minha família, aconteceu isso, Deus não está olhando para mim. Não é assim não, meu irmão. Deus está olhando por nós, Ele está com a gente. Ele providenciou essa escola bíblica dominical para nos proteger. Lá na escola a gente aprende tudo, como cuidar do nosso filho, como honrar a nossa esposa, como a esposa honrar o marido. A gente aprende tudo. Se você não vai aprender. Aí às vezes a gente fica reclamando, mas por que está acontecendo? Deus me abandonou. Não abandonou não. Ele ordenou para a gente ir buscar conhecimento na palavra de Deus. Ele capacitou pessoas para poder nos ensinar, né, na nossa vida, para a gente ter uma vida de conduta moral, para a gente pensar como Jesus. Mas se você não vem, às vezes acontece muita coisa, porque a gente negligencia, né, o fato de acordar cedo no domingo para vir para a EBD. Às vezes a gente tem preguiça, né, tá quentinha a cama, mas a gente tem que pensar, né, na nossa salvação. A gente tem que pensar que o mundo que a gente vive é muito difícil de se viver. Então, o convite, né, que a nossa igreja faz para você, se você que não participa da escola dominical, que você está perdendo uma grande oportunidade da sua vida, que você venha fazer parte da escola bíblica dominical para juntos aprendermos a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que se alguém que está ouvindo, ela não sente vontade de vir à escola dominical, ou se por algum motivo ela pensa de forma diferente, que essa palavra tenha esclarecido na sua cabeça e que ela possa entrar em seu coração, que ela possa estar protegendo a sua família, que ela possa sentir vontade de caminhar contigo, de aprender mais de ti, e que possa estarmos aqui em comunhão como igreja, para podermos um dia sermos perfeitos no céu contigo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.